Saudações a todos. No livro SOS Família, trazido pela mediunidade de Divaldo Franco, vamos ver um texto de Joana de Ângeles. Há textos de outros espíritos, mas esse que nós vamos ver é de Joana. E ela vai falar sobre filhos ingratos. Então, em tempos que vivemos tantas dificuldades, e muitas vezes um pai, uma mãe pode se surpreender ali com a ingratidão de um filho e não saber lidar com isso da melhor forma. Então, esse texto vai ser muito elucidativo para que busquemos condições de lidarmos melhor com as situações que a vida nos traz dentro do âmbito familiar, dentro dos nossos compromissos, para que de alguma maneira nós não nos coloquemos à margem, não negligenciemos situações, né, deixando de lado cuidados tão necessários. Então é preciso que estejamos atentos a essas situações para que saibamos lidar, né? Porque muitas vezes podemos partir por um afastamento, outras vezes por um descaso, por termos o coração ali magoado. Mas será que é a melhor solução? Será que não é melhor nós prevenirmos antes de chegar a uma situação mais difícil? Mas, evidentemente, que há situações difíceis que se impõem, né? Se impõem, são fatos nas nossas vidas. Então, o que fazer para pelo menos amenizar essas situações? Vamos ver. A ingratidão, chaga pestífera, que um dia há de desaparecer da terra, tem suas nascentes no egoísmo, que é o remanescente mais vil da natureza animal, lamentavelmente persistindo na humanidade. A ingratidão, sob qualquer forma, considerada expresso o primarismo espiritual de quem a carrega, produzindo incoercível mal-estar onde se apresenta. Então, a ingratidão, de qualquer forma, né, que ela se manifeste, ela sempre expressa um primarismo espiritual, ou seja, um atraso espiritual, né, daquele que carrega essa ingratidão e produz, como ela fala aqui, um grande mal-estar onde ela se apresenta, né? E ela se apresenta na maioria das vezes de uma forma mais significativa nos lares, né? O ingrato, isto é, aquele que retribui o bem pelo mal, a generosidade pela avareza, a simpatia pela aversão, o acolhimento pela repulsa, a bondade pela soberba, é sempre um atormentado que esparze insatisfação, martirizando quantos o acolhem e socorrem. O homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir. Vamos prestando atenção aos detalhes, porque o tema é filho ingrato, né? Filhos ingratos. E nós podemos pensar em filhos, mas não nos esqueçamos que nos nossos filhos, mas não nos esqueçamos que também somos filhos, né? Então, essa ingratidão pode estar em todos e em qualquer um de nós, né? Então, o homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir. Exatamente isso. O ingrato é aquele que acha que tudo merece. Então, o homem vitimado pela ingratidão supõe tudo merecer e nada retribuir, falsamente acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo sem qualquer compensação de sua parte, ou seja, os outros são seus devedores, né? E ele não deve nada a ninguém. Então, acreditando ser credor de deveres do próximo para consigo, sem qualquer compensação de sua parte. Estulto, desdenha os benefícios recolhidos a fim de exigir
novas contribuições para a própria insânia desconsiderada. Aliás, vamos novamente. Estulto desdenha os benefícios recolhidos, a fim de exigir novas contribuições que a própria insânia desconsidera. É arrogante e mesquinho, porque padece atrofia dos sentimentos, transitando nas faixas da semiconsciência e da irresponsabilidade. Então, essa mesquinhez, né, faz do mesquinho um ser arrogante. Então, essa ingratidão faz da pessoa um ser arrogante e mesquinho. E tem ali a atrofia do sentimento, justamente por isso que ele é tão ingrato, porque os sentimentos são atrofiados num processo de semiconsciência. Sendo a ingratidão, no seu sentido genérico, detestável nódoa moral, a dos filhos para com os pais assume proporções relevantes, desde que colima hediondo ato de rebeldia contra a criação divina. Então, a dos filhos para com os pais é mais grave ainda, né? Nós temos lá nos mandamentos trazidos pela mediunidade de Moisés, que nos traduzem ali os mandamentos das leis de Deus, né? E está lá, honrar pai e mãe. Então já está lá logo acima, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os pais também são próximos, são os nossos próximos, mas Jesus, aliás, Deus, né? Através da mediunidade, né? Ali é até uma questão para abordarmos um outro momento, mais rapidamente. Não é Deus diretamente que inspirou a Moisés, né? Mas Moisés trouxe através de um espírito de autoquilate, possivelmente até Jesus, né? Ou outro que tivesse ali a condição de trazer esses mandamentos, mas o que temos que salientar no momento é que honrar pai e mãe. Então, além do amar ao próximo, tem ali um outro mandamento. Honrar pai e mãe, um mandamento à parte, ou seja, é muito mais que amar ao próximo em relação aos pais. É um dever sagrado de gratidão, né? Honrar. Então, o filho ingrato é o dilacerador do coração dos pais, ímpio verdugo que se não comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas e penosas do sentimento paterno. Com a desagregação da família, que se observa generalizada na atualidade, a ingratidão dos filhos torna-se responsável pela presença de vários cânceres morais no combalido organismo social, cuja terapia se apresenta complexa e difícil. Sem dúvida, muitos pais despreparados para o ministério que defrontam em relação à prole cometem erros graves que influem consideravelmente no comportamento dos filhos, que a seu turno logo podem se que a seu turno logo podem se rebelam contra estes, crucificando-os nas traves ásperas da ingratidão, da rebeldia e da agressividade contínua, culminando não raro em cenas de pugilato e vergonha. Muitos progenitores igualmente imaturos ou versáteis que transitam no corpo assolados pelo tormento de prazeres incessantes que os fazem esquecer as responsabilidades junto aos filhos para os entregarem aos servos remunerados
enquanto se corrompem na leviandade, respondem pelo desequilíbrio e desajuste da prole, na desenfreada competição da utópica e moderna sociedade. Então, aqui a Joana está salientando aí situações de faltas graves por parte dos pais, né? Inclusive nos descuidos ali no processo de educação, entregando a outros, né? O processo de educação, quantas vezes deixando apenas para a escola, entendendo, transferindo para a escola as responsabilidades do lar. Então, evidentemente que tudo isso traz danos muito graves, mas ela continua e agora ela vai falar dos filhos. Todavia, filhos há que receberam dos genitores as mais prolíferas demonstrações e testemunhos de sacrifício e carinho, aspirando a um clima de paz, de saúde moral, de equilíbrio doméstico, nutridos pelo amor sem fraude e pela abnegação sem fingimentos, e revelam-se de cedo frios, exigentes e ingratos, né? Então, mesmo recebendo ali os maiores testemunhos de amor, revelam-se logo cedo frios, exigentes e ingratos. Se diante de pais irresponsáveis a ingratidão dos filhos jamais se justifica ou procede a proporcionar ou procede a proporcionada por aqueles que tudo recebem e tudo negam, somente encontra explicação na reminiscência dos desajustes pretéritos dos espíritos que, não obstante reunidos outra vez para recuperar-se, avivam as animosidades que ressumam do inconsciente e se corporificam em forma de antipatia e aversão, impelindo-os à ingratidão que os atira às rampas inditosas do ódio dissolvente. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual, oficina santificante onde se lapidam caracteres, quer dizer, o caráter, né? Onde se lapidam caracteres, laboratório superior em que se caldeiam sentimentos, estruturam aspirações, refinam ideais, transformam mazelas antigas em possibilidades preciosas para a elaboração de mistérios edificantes. O lar, em razão disso, mesmo quando assinalado pelas dores decorrentes do aprimorar das arestas dos que o constituem, é forja purificadora onde se devem trabalhar as bases seguras da humanidade de todos os tempos. Então, o papel do lar é de suma importância, a instituição que realmente proporciona a oportunidade do trabalho do caráter, né? É ali nos lares que cada um vamos trabalhando nesse laboratório, né? Vamos trabalhando ali os nossos sentimentos e desenvolvendo o nosso senso de dever. E por isso que a família é uma abençoada escola de educação moral e espiritual, como foi dito no parágrafo seguinte, oficina santificante onde se lapida o caráter, laboratório superior, então, onde caldeiam os sentimentos, né? Onde se caldeiam os sentimentos. Então, é muito importante que entendamos a oportunidade e, diante de filhos ingratos, buscarmos sim a forma de ajustá-los, a forma de tocar esse coração, a forma de encaminhar, mas reconhecendo através da doutrina que nada é por acaso, que são reencontros mais difíceis, que muitas vezes esta ingratidão, esse desrespeito, vem de um sentimento trazido por esse espírito, já em relação àquele pai, em relação àquela mãe.
E muitas vezes, pela rebeldia, pelo endurecimento dos sentimentos, mesmo ali tudo recebendo todas as atenções, muitas vezes não consegue, né? Por falta de vontade, né? Por falta de vontade, não consegue ou não deseja trabalhar esses sentimentos. Quando o lar se estiola e a família se desorganiza, a sociedade combale e estertora. De nobre significação, a família não são apenas os que se amam através dos vínculos da consanguinidade, mas também da tolerância e solidariedade que se devem doar os equilibrados e afáveis aos que constituem os elos fracos, perturbadores e em deperecimento no clã doméstico. Aos pais cabem sempre os deveres impostergáveis de amar e entender até o sacrifício os filhos que lhes chegam pelas vias sacrossantas da reencarnação, educando-os e depondo-lhes nas almas as sementes férteis da fé, das responsabilidades, instruindo-os e neles inculcando a necessidade da busca de elevação e felicidade. O que decorra serão consequências do estado moral de cada um que lhes não cabem prever, recear ou sofrer por antecipação pessimista. Então, o conselho da Joana de Ângeles é que cada pai, cada mãe faça a sua parte, instruindo-os, inculcando neles a necessidade da busca da elevação e felicidade, depondo-lhes nas almas as sementes férteis da fé e o que virá pela frente pertence a Deus, não é? Não vamos sofrer por antecipação, vamos fazendo a nossa parte, como ela fala, sem recear ou sofrer por antecipação. Aos filhos, compete amar aos pais, mesmo quando negligentes ou irresponsáveis, porquanto é do Código Superior da Vida o impositivo honrar pai e mãe, sem excluir os que o são apenas por função biológica, assim mesmo, por cujo intermédio a excelsa sabedoria programa necessárias provas redentoras e punitivas expiações liberativas. Então, não importa ali aquela condição, não importa se aquela mãe é mais biológica, aquele pai é mais biológico, por muito ausente, temos que honrar pai e mãe. Não há uma exceção para isso. Ante o filho ingrato, seja qual for a situação em que se encontre, guarda a piedade para com ele e dá-lhe mais amor. Agressivo e calceta, exigente e impiedoso, transformado em inimigo insensível quão odioso, oferta ainda paciência e mais amor. Se te falarem sobre recalques que ele traz da infância, incomplexos que procedem desta ou daquela circunstância, em efeito da libido tormentosa com que os simplistas e descuidados pretendem escusá-lo, culpando-te, recorda em silêncio de que o espírito precede ao berço, trazendo gravados nas tecelagens sutis da própria estrutura, gravames e conquistas, elevação e delinquência, podendo então melhor compreendê-lo, mais ajudá-lo, desculpá-lo com eficiência e socorrê-lo com probidade, prosseguindo ao seu lado sem mágoa e encorajando no programa com a família inditosa e os filhos ingratos, resgatando pelo sofrimento e amor os teus próprios erros,
até o dia em que, redimido, possas reorganizar o lar feliz a que aspiras. Joana de Ângeles. Mas vamos aqui explorar um pouquinho quando ela fala para esquecermos, né? Aqueles pais que são acusados quantas vezes, né? Pela psicologia moderna, especialmente a freudiana, em que fala muito ali dos traumas, dos recalques da infância, sempre ali em efeito da libido tormentosa, e ela coloca isso como uma forma simplista e descuidada, né? Com que pretendem excusá-lo. Então, é muito comum excusar-se, aliás, isso acontece muito, né? Excusa-se, quer dizer, desculpa-se todos os atos daquele que age de uma forma ingrata em relação aos pais, né? Sempre buscando ali as causas, né? Na sua infância e quantas vezes acusando a pais que muitas vezes não têm nenhuma responsabilidade nesse sentido, muito pelo contrário. Mas é o que ela diz, né? Releva, desconsidera. Se te falarem sobre recalques que ele traz da infância, em complexos que procedem desta ou daquela circunstância, em efeito da libido tormentosa com que os simplistas e descuidados pretendem escusá-lo, culpando-te, recorde em silêncio que o espírito precede ao berço trazendo o seu passado. Então, isso é muito importante, sabermos que esse espírito traz a sua bagagem. Então, é uma forma muito simplista buscar na infância, até mesmo na gestação, todas as razões para os recalques daquele espírito, liberando-o das responsabilidades e trazendo toda a responsabilidade para aqueles pais, né? Então, é preciso que os nossos conhecimentos psicológicos se ampliem trazendo os conhecimentos da reencarnação, para que não se baseiem em falsos, né, em falsas premissas, né, em falsas conclusões. Então, é isso, né? É um texto que nos leva a muitas reflexões, que alcança a grande maioria das famílias, a todos nós, e que possamos refletir e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. O tema de hoje é compaixão. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Compaixão, manifestação de um coração aberto. Há mais felicidade em dar que em receber. Isso está em Atos 20:35. De bem-aventurado vem a palavra beato, do latim beatus, que significa feliz. Beatificar alguém é declará-lo na plenitude da felicidade. Por isso é que chamamos comumente de venturosas as pessoas felizes. Cristo usava com frequência essa forma literária em seus discursos. Bem-aventurados são aqueles que... Essas bem-aventuranças eram e são a fórmula que o Mestre Jesus recomendava para conquistar a verdadeira felicidade ou para alcançar uma vida plena. Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Se quisermos a paz do mundo, sejamos pessoas felizes. O bem-aventurado é um agente da paz, pois as criaturas maduras possuem uma compassiva noção de vida. Por isso afirma os espíritos benevolentes: aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós,
mas ainda uma vez isso depende de sua elevação. Essa é a questão 241 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm do presente uma ideia mais precisa e mais justa que nós? Do mesmo modo que aquele que vê claramente as coisas tem uma ideia mais justa do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Eles julgam, pois, de outro modo que vós. Mas, ainda uma vez, isso depende de sua elevação. Ao abrirmos o coração para alguém, vivenciamos uma forma de empatia. Sentimos o que ele sentiria caso estivéssemos vivenciando a sua situação. Isso é uma questão de ressonância. Só podemos apoiar e cooperar se nossos estados interiores forem sensibilizados. Apenas podemos compartilhar a alegria ou tristeza de alguém se elas também nos tocarem. Se não nos permitimos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas e podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Compaixão está associada à empatia. Perde o bom senso quem não estabelece limites nos bens que vai dar ou receber. Alguns de nós fazemos favores ou concedemos benefícios aos outros sem critério ou fundamentação alguma. No entanto, empatia não é medir ou julgar alguém por nós. Não é nos colocarmos no lugar da criatura e ficarmos ilusoriamente imaginando seu sofrimento. Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano. A ajuda verdadeiramente sapiencial é aquela que permite que as pessoas à nossa volta aprendam a se desenvolver, solucionando suas dificuldades por si mesmas. O ser compassivo não invade a vida alheia. Os indivíduos só mudam quando estão prontos para mudar. Algumas religiões podem distorcer nossa concepção de mundo, utilizando a culpa ou fanatismo como forma de nos controlar, ou de nos forçar a doar coisas. A viseira do emocionalismo pode nos levar à frustração e ao desapontamento. Podemos ser coagidos a conceder benefícios ou participar de doações materiais, usando uma forma distorcida de compaixão. Muitos de nós nos doamos porque esperamos receber em troca atenção e respeito de outras pessoas. Isso não é ajuda real, nem mesmo está unido ao amor, mas se assemelha a uma forma de barganha, seguida de eternas cobranças. Para que possamos cooperar efetivamente com alguém, é preciso abrirmos mão de nossa arrogância salvacionista, a de acreditar que a redenção das almas que amamos depende única e exclusivamente de nosso desempenho e de nossa dedicação. Cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. A compaixão salvaguarda a liberdade de sentir, pensar e agir. Os bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes porque reconheceram que não devem viver de forma ególatra. Devem viver, sim, uma existência de auxílio a si mesmos e ao bem comum. Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade que move o ser fraterno a ter uma noção ética com vistas à integração e à solidariedade entre as pessoas. A frase que eu vou destacar dessa primeira parte é: cada pessoa é uma obra-prima de Deus, e quando subestimamos a força divina que há no outro, nossos relacionamentos ficam anêmicos e áridos. Vou dar o detalhe da questão 241, que é do livro 2º, capítulo 6, do Livro dos Espíritos, Vida Espírita, item 2, Mundos Transitórios. Segunda parte. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. A compaixão não considera as vestes físicas. Encoraja homens e mulheres, adultos e crianças, europeus e asiáticos a descobrir sua essência real, a reencontrar suas necessidades naturais e a expressar sua unicidade como seres humanos. A partir daí, todos se favorecem não apenas por terem maior liberdade de agir e pensar,
mas também por terem autonomia de modificar suas vidas, modificando sua mentalidade. A compaixão e a sensibilidade são partes do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los com atenção silenciosa. Só podemos expressar autêntica compaixão se utilizarmos uma atmosfera de aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Dessa maneira, podemos penetrar e tocar o espírito de outra pessoa. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. E aqui vem a questão 1009 do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, item 7, duração das penas futuras. Segundo isso, as penas impostas jamais seriam eternas? Consultai vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai se uma condenação perpétua, em consequência de alguns momentos de erro, não seria a negação da vontade de Deus. Que é, com efeito, a duração da vida, mesmo que fosse de 100 anos, em relação à eternidade? Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimento, tortura sem fim e sem esperança, apenas por algumas faltas. Não repugna ao vosso próprio critério semelhante pensamento? Que os antigos tivessem visto no Senhor do Universo um Deus terrível, invejoso e vingativo, compreende-se. Na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no plano das primeiras virtudes. Poderia ele mesmo não ter as qualidades que exige como um dever? Não há contradição em se lhe atribuir a bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade de Deus. Quer dizer, mas a justiça não exclui a bondade, e Deus não seria bom se destinasse às penas horríveis e perpétuas a maioria de suas criaturas. Poderia fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se não lhes desse os meios de a compreender? Aliás, não é sublime a justiça unida à bondade, que faz a duração das penas depender dos esforços do culpado para se melhorar? Nisto se encontra a verdade do preceito, a cada um segundo as suas obras. Essa é uma orientação de Santo Agostinho. Continuando. Alguns dicionários oferecem as palavras pena e dó como vocábulos de significação semelhante ao termo compaixão. No entanto, há diferença considerável entre elas. A base do aspecto conceitual da pena e do dó tem profunda ligação com uma restrita forma de ver, ou seja, o sentimento do indivíduo estaria confinado a uma linha horizontal, enquanto a compaixão estaria vinculada a uma atuação vertical. Se nos expressamos utilizando essa alegoria de linhas geométricas, é para bem elucidar os limites em que todos nós estamos circunscritos em se tratando do campo do sentimento e da emoção. Ter dó aprende-se socialmente. Quando temos dó ou pena de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente e inferior, e que sem a nossa ajuda não será capaz de resolver sua problemática existencial. Em outras palavras, subentende-se: sinto-me mais poderoso, importante, eficiente e superior em relação a ela. Por outro lado, o sentimento de compaixão provém das profundezas da alma, envolve o sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade. Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual, sem nenhuma distinção, e percebe que ele precisa de uma mão amiga naquele momento circunstancial e aflitivo de sua vida. Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar um momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação.
o grande pecado que ocorre nos dias atuais entre os povos e raças, e da mesma forma em todas as áreas dos relacionamentos humanos, é a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. A insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais, porque ela corrói e destrói o modo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade. A alegoria evangélica que o Mestre Jesus fez das sementes que caíram ao longo do caminho, entre os espinhos e sobre pedregulhos, nos faz recordar os relacionamentos que não germinam, sufocados pela frieza e pela superficialidade que frequentemente existem entre os seres humanos. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros e, dessa forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Dessa parte, eu destaco a frase ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. Vamos completar esse estudo com uma página de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier. O 175, Cooperação. E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? Atos 8:31. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação sutil e magnânima do Mestre que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal, que o Cristo nos deixou como norma imprescindível ao desdobramento da iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além se lhes falta o interesse dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo que, por sua vez, fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Filipe achava-se despreocupado quando um anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atende e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entram ambos em santificado esforço de cooperação. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É necessário, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade, pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo-mor da rainha dos etíopes, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Filipe a pé. Só relembrando essa passagem, para a gente entender o contexto, que quando Filipe ouve o anjo do Senhor, ele é orientado a ir para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho, e é onde ele vê o alto funcionário da Etiópia, um eunuco, na carruagem, lendo o profeta Isaías.
E ele pergunta para o funcionário se ele entende o que estava lendo. E aí quando ele fala assim, como pode entender se ninguém explica? E a parte das escrituras que ele estava lendo é essa. Ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique, de quem é que o profeta está falando? É dele mesmo ou é de outro? Então, começando aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto eles estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água e o funcionário pediu: será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu que se ele acreditava de todo o coração, se ele tinha fé, é claro que poderia. E ele fala que crê em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Manda parar a carruagem, os dois entram na água e Filipe o batiza ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito do Senhor levou Filipe embora e o funcionário não o viu mais, porém continuou sua viagem cheio de alegria. Para a gente compreender que todos nós precisamos de uma mão amiga. Em qualquer momento, precisamos buscar enxergar a necessidade do outro e agir com compaixão em todas as situações possíveis. Uma boa semana a todos.